Olá, quarto ano, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando aqui mais uma aula, né? Essa linda quarta-feira. Espero que você tenha encontrado aí um lugarzinho calmo, um lugarzinho tranquilo, para que a gente consiga realizar as nossas aulas, né, direitinho. Essa semana, você que está estudando pelas videoaulas, e o seu amiguinho da outra turma está realizando prova, né? Uma semana de cada. Espero que você acompanhe direitinho. Esse conteúdo dessa semana só vai cair na prova das próximas provas, né? Então, em agosto, a gente vai relembrar um pouquinho sobre os assuntos que foram falados nessa nossa última semana de aula. E aí, animados? Animados para as aulas e animados para as férias? Para as férias vocês estão animados, né? Vamos passar um mês incrível, né, meus amores? Se Deus quiser. Mês de férias, descansando, colocando colocando os assuntos em dias, com a família da gente, passeando, se Deus quiser. Espero que vocês tenham uma ótima, uma excelente férias, tá certo? Bom, vamos pegar o nosso livro de história? Vamos lá? Livro de história na mão. Livro de história na mão. A página é página 105. Página 105. Nós vamos falar das capitanias hereditárias, e eu falei para você que a gente ia retomar esse assunto sobre capitanias hereditárias. Eu não sei se vocês estão lembrados o porquê que aconteceram, tiveram que fazer, tiveram que dividir as terras. Enfim, vou começar a leitura e depois a gente se volta para a explicação, né? Mas esse assunto aqui é de umas 2 semanas atrás, eu falei sobre as capitanias hereditárias, só que agora eu vou falar mais detalhada. Vamos lá? Capitanias hereditárias. O rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso custava muito caro e a coroa portuguesa estava sem recursos financeiros para bancar a colonização das terras brasileiras. Bom, vamos voltar um pouquinho ao assunto para a gente se encontrar aí nessa linha do tempo. Vocês lembram que eu falei algumas aulas atrás que o Portugal não deu muito valor, não se importou muito com as terras brasileiras. Ele estava mais interessado em procurar lá as especiarias. Vocês estão lembrados disso, né? E ele só resolveu colonizar o Brasil, encher o Brasil com pessoas, né? Colonizar o Brasil, eu diria assim, porque ele acabou vendo que os franceses, outros países estavam entrando por todos os lados no Brasil e levando o pau-brasil. Daí ele se deu conta que o pau-brasil valia muito dinheiro, as especiarias já não estavam lá, essas coisas, e ele acabou precisando ocupar e colonizar o Brasil. E é nesse ponto que nós estamos aí, nessa parte do livro. O rei de Portugal precisava ocupar e colonizar o Brasil por conta das invasões que estavam acontecendo por conta de outros países querendo levar o pau-brasil. Até porque os outros países ficaram um pouco indignados, porque as novas terras só foi dividida entre Espanha e Portugal, como eu já havia também comentado com vocês nas aulas anteriores, né? Então, eles estavam meio revoltados, estavam entrando pelo Brasil, estavam entrando no Brasil a todo custo, de todas as formas, onde tinha um lugarzinho, e só o que tinha era lugar para entrar,
até porque aqui no Brasil não tinha ninguém, somente os índios. Os índios que também não estavam nem aí com os portugueses, né, também estavam facilitando a entrada, principalmente dos franceses, né? Então, vamos lá. Ele precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso custava muito caro e a coroa portuguesa estava sem recursos financeiros para bancar a colonização das terras brasileiras. Assim, o ano de 1534, nesse ano, 1534, criou-se um sistema de colonização que não exigia gastar muito dinheiro. Como era? O Brasil foi dividido em 15 grandes lotes de terra, que foram chamados de capitanias hereditárias, e doados a 12 donatários, escolhidos entre pessoas importantes. Claro que ele não ia doar as terras para qualquer um, eram pessoas importantes lá de Portugal. Eram militares, eram fidalgos, eram funcionários da administração colonial, né? E essas pessoas importantes, elas foram encarregadas de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Tipo assim, ó, te dou um pedaço de terra, você vai plantar, você vai fazer lá o que você quiser, vai levar a sua família e outras pessoas também para lhe ajudar, mas você está responsável por, além de explorar a terra, né, utilizar essa terra, você ainda vai pagar um pouco dessas terras, um pouco do lucro que você tiver nas terras, você vai pagar ao rei de Portugal. Então, ele resolveria dois problemas de uma maneira só, né? Colonizar o Brasil sem gastar dinheiro, ainda lucrando, né? Então, os donatários teriam de usar os seus próprios recursos no desenvolvimento de suas capitanias, né? Então, as pessoas que ganharam essas terras, elas teriam que fazer com que, além de obter lucros, que era difícil, ela ainda tinha que pagar ao rei de Portugal e ainda investir do seu próprio dinheiro, porque ela tinha que empregar o seu dinheiro para estar fazendo como que eu diria, ela teria que usar o seu próprio dinheiro, do seu próprio recurso para estar fazendo esse trabalho, plantar, colher, levar pessoas, ele teria que investir do seu próprio dinheiro, ok? Bom, vamos continuar aqui. Acabei tirando para falar. Vamos lá, continuando, né? Então, observe o mapa das capitanias hereditárias, né? Então, no Tratado de Tordesilhas, está aqui o Tratado de Tordesilhas, que eu já expliquei, que era aquele acordo, a Espanha estaria desse lado aqui, então nós só vamos ver o lado de Portugal, que é o interessante para as nossas aulas, somente o lado que ficou com Portugal, que é esse lado de cá, né? Que, aliás, muita gente errou nas provas na hora da divisão. O Portugal ficou com esse lado aqui, que é o que nós vamos falar, nós vamos trabalhar sobre ele. Então, o mapa das capitanias hereditárias é esse aqui. O lado português, ele foi dividido em 15 e dado a 12 pessoas importantes lá de Portugal, que deveriam investir do seu próprio dinheiro e, com o lucro, ainda dá uma grande parte para a coroa, né? O rei, sempre muito esperto, ainda ia ganhar com isso, além de proteger, porque os franceses, além de outros países, né, estavam entrando por todos os lados aqui, ó. Então, garantiria que as terras fossem protegidas e ainda obteriam lucros com isso. O sistema de capitanias hereditárias, gente, infelizmente,
fracassou, não conseguiu prosperar. A ideia era boa, né? Além desses donatários, eles protegerem a terra, daria lucro para Portugal, seria ótimo, né? Mas não prosperou, não conseguiu, não fracassou. Por que, tia? Não era tão bom? Ganhava um pedaço de terra enorme, podia trazer sua família, podia plantar, podia colher, né? Tinha tudo para dar certo. Por que que não deu? Muitos donatários não se interessaram pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes para colonizar suas capitanias, lembrando que o rei não ajudou com nada, o rei só queria receber, né? Então, esses colonizadores, além deles terem pouco dinheiro, eles ainda sofriam ataques. Ataques de quem? Dos indígenas, estavam começando a se revoltar contra os portugueses, né? Os franceses, os corsários ingleses, enfim, estava sendo atacado. Essas pessoas ocuparam essas terras com pouco recurso e os franceses vinham lá, atacavam, levavam tudo. Os índios iam lá, atacavam do mesmo jeito. Entenderam? Uma coisa que foi para proteger, eles não estavam conseguindo proteger nem eles mesmos, né? Agora, 2 capitanias se desenvolveram. Dessas 15, 2 prosperaram, 2 se desenvolveram. Foi a de São Vicente, não sei se vocês conseguem enxergar aqui no mapa, mas no livro dá para ver, ó. A de São Vicente aqui, ó, e a de Pernambuco aqui, ó. Uma distante, bem distante da outra, mas foram as 2 que se conseguiram dar certo, se desenvolveram. São Vicente, o donatário dele era Martim Afonso de Souza, e Pernambuco era Duarte Coelho. Pois é, somente essas 2 conseguiram, então, sobreviver a tantos ataques, né? A tanta coisa que estava acontecendo, tá certo? São Vicente prosperou devido ao cultivo da cana-de-açúcar e à criação de gado. Pernambuco conseguiu se desenvolver por causa da plantação de cana-de-açúcar, pois o seu solo, chamado massapê, presente no litoral nordestino, era excelente para a agricultura. Então, por que Pernambuco se desenvolveu? Porque ele plantou cana-de-açúcar e o solo de Pernambuco era muito bom para esse tipo de cultivo, para a cana-de-açúcar, tá? O tipo de solo chamado massapê e ele é excelente para a cana-de-açúcar. Então, assim, como ele se desenvolveu, como ele progrediu na cana-de-açúcar, dava lucro para o seu donatário, que era Duarte Coelho, então eles progrediram, conseguia pagar o rei, conseguiu obter lucro, então para ele foi uma maravilha. Então, devido à falta de sucesso das capitanias, o rei de Portugal decidiu participar do processo de colonização. Então, a partir daí, devido só das 15, somente 2, Pernambuco e São Vicente, ter prosperado, não havia outro jeito senão o rei, enfim, resolver assumir um compromisso com o Brasil e vir colonizar. Então, ele veio colonizar a partir de então. Devido à falta de sucesso das capitanias, o rei de Portugal decidiu participar do processo de colonização. Para isso, criou no Brasil um governo, o chamado governo geral, que tinha como objetivo dar assistência a todas as capitanias em nome do governo português. Então, a partir daquele momento, foi feita aqui no Brasil a primeira forma de governo, que foi o governo geral. E esse governo geral era o apoio que esses donatários estavam precisando para prosperar, né? Apoio financeiro, né? Apoio, que eles começaram a mandar gente para guardar ali a costa do litoral. Quando eu falo em litoral, meus amores, estou falando disso aqui, ó.
Litoral é onde são as praias, ó. Todas essas pontas aqui, ó, são o litoral, ó. Essa divisa aqui, ó, é o litoral, certo? E nessa divisa era por onde os franceses entravam, né? Era por onde tinham os maiores ataques aqui, ó. Então, a partir de então, o rei de Portugal resolveu intervir, né, devido a esse fracasso. Também ele deixou nas mãos, ele deixou nas mãos de pessoas terras sem dar uma ajuda nenhuma, só querendo receber, sabe? Tipo, pronto, resolvi meu problema. Estou sendo invadido minhas terras, vocês cuidam aí, ainda me pagam. Vocês acham que ia dar certo isso? Deu. Deu, a de Pernambuco e a de São Vicente deu, porque, enfim, a terra era muito boa, o solo era muito fértil para o tipo de planta que eles estavam querendo investir na época, né? Que era a cana-de-açúcar, deu muito certo para essas duas. Mas e as outras? As outras só estavam tendo prejuízos, ataques dos franceses, ataque dos índios que estavam cada vez mais desgostosos, vamos dizer assim, com Portugal. Eles já não aceitavam qualquer aquelas bugigangas que Portugal queria dar para ele. O que era aquelas bugigangas? O que era? Eu lembro que eu comentei isso na sala? Coisinha simples, espelho, coisinha boba. Os índios, no começo, deram muito valor, né, a esse tipo de coisa. Mas, com o tempo, o índio não quis mais, assim, não se interessou mais por essas coisas. Até porque alguns fazendeiros queriam fazer os índios de escravos e o índio, ele nunca aceitou ser escravo. O índio, ele tinha a liberdade como tudo na vida dele. Ele preferia a morte do que ser escravo. Por isso, muitos índios morreram, porque eles não aceitaram nunca ser escravos. Os africanos, lá mesmo na África, eles já eram escravizados na própria terra deles. Os ricos, os mais poderosos, escravizavam os menos favorecidos. Então, eles já tinham o hábito de serem escravizados. O índio não. O índio, ele tinha liberdade. Então, quando ele viu que o português queria prender ele, queria forçar ele, queria escravizá-los, era guerra na certa. Muitas vezes o índio se dava mal, né? Os índios que sofriam por não utilizarem armas de fogo, né? Mas o índio também tinha as espertezas deles, né? Às vezes eles entravam, planejavam entrar num lugar à noite. Imagina eles entrando num lote de terra desse, à noite, um monte de índio, sem ninguém esperar, mesmo com as armas dos donos, né, dos donatários, os índios acabavam vencendo muitas vezes. Levavam tudo, destruíam tudo, e os donatários ficavam com o quê? Com prejuízo. Somente com prejuízo. Porque o rei de Portugal não ajudava em nada. Ele achava assim, ó, eu já dei a terra, se vira. Era desse jeito. E aí? Estava ali, ó, sem apoio nenhum, sem nenhuma ajuda, né? E aí aconteceu de não dar muito certo, todo mundo desistindo, ninguém queria mais, o rei de Portugal teve que tomar uma solução. O nosso próximo assunto de história, claro que lá em agosto, né, quando a gente retornar, vai falar justamente sobre o governo geral. O que é o governo geral? Foi a forma com que o rei de Portugal encontrou para ver se salvava as nossas terras, já que as capitanias hereditárias não deu muito certo, né? Então, ele inventou o governo geral, é assunto para agosto. É claro que eu vou dar uma relembrada antes da gente começar, lá em agosto, quando a gente for falar em governo geral, a tia vai dar uma relembrada em capitanias hereditárias para você, ó, né? Ah, sim, é aquilo ali que a tia está falando, né? Claro que eu não vou entrar em agosto, bora para frente. Não, claro que eu vou retomar o assunto, né? Com certeza.
mas eu acredito que você tenha aprendido, até porque nós estamos falando sobre capitanias hereditárias há algumas semanas, já havia comentado, tanto na videoaula como quem teve aula presencial, nós falamos sobre isso. Então, não é um assunto assim que você vai esquecer rapidamente. Eu aposto, como eu hoje comentando com vocês sobre capitanias hereditárias, vocês relembraram. Não relembraram? Pois é. Então, meus amores, é isso. Nós temos atividades aqui na página 107 e 108. Poucas atividades, né? Pronto, fica como uma das nossas últimas atividades. Na verdade, história é a última, né? Desse semestre. Agora, só em agosto, nós vamos falar de novo sobre história. Bom, é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Estudem, tá? E a tia gosta muito de vocês. Estou morrendo de saudade já. Não passar um mês em casa, a tia já tá com saudade. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus.